Olá, estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural e hoje nós vamos falar da profissão do gestor cultural e como que ela surgiu no Brasil. Continuando os nossos estudos sobre gestão cultural, cultura, gestão cultural, hoje nós vamos falar do papel do gestor cultural, quem é esse profissional no Brasil, quem é o gestor cultural no Brasil e como que surgiu essa profissão. Durante a década de 1980, o cenário cultural institucional brasileiro estava passando por redefinições estruturais. Estava havendo vários debates a nível governamental, que estava redefinindo o que seria a cultura no Brasil. E com isso, teve a criação do Ministério da Cultura em 15 de março de 1985, através do decreto 91.144 do presidente José Sarney. Então, assim, foi um grande passo, um passo importante para a cultura brasileira, porque houve a criação desse Ministério da Cultura que iria verificar, que iria olhar a cultura com uma forma mais específica, com uma administração mais direcionada. Porque a cultura, ela era vista, ela estava dentro do leque do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Então, a cultura entre os anos de 1953 e 1985, ela era administrada juntamente com a educação. O Ministério da Educação, que hoje é o MINC, ele era responsável por analisar, por administrar, por organizar, por governar, vamos dizer assim, as formas de expressão da cultura nacional e patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural. Então, era o Ministério da Educação que olhava também para as questões culturais. Ele olhava para o departamento tanto de letras, de formação acadêmica, da educação em si, como também da cultura popular, das artes e do folclore. Então, em 1985, a cultura ganha seu ministério para que questões culturais fossem discutidas de maneira mais pontual e trouxesse administrações, trouxesse leis que pudesse olhar a cultura de uma maneira mais específica. Não que a educação não esteja ligada à cultura, Como nós já falamos nas outras aulas sobre o conceito de cultura, a educação, a cultura, o social está todas essas áreas estão interligadas, mas a cultura ganhou um ministério para que ela pudesse ser administrada de maneira específica. Então, em 1980, com todo esse processo de organização institucional do setor público de cultura, começa uma estruturação do mercado cultural, ou seja, criações artísticas, produções e gestões começam a ser definidas de maneira mais clara, o papel do profissional. Então, aí constituiu o profissional do campo em gestão cultural. E o que seria esse gestor cultural, O Estado, ele passa a estabelecer um diálogo mais estruturado e prático e mais próximo, com o mercado. Diretamente o Estado, o governo brasileiro, ele passa a ter diálogos, com o profissional do ramo cultural. Então, surgiram debates sobre o que seria o setor de gestão cultural e que seria a função desse gestor cultural no Brasil. E também surgiram as leis de incentivo à cultura como uma forma de captação de recursos e incentivo,
aproximando de uma certa maneira esse gestor cultural, né, essa figura de gestão cultural com o governo e a empresa privada. Então, através dessa legislação que veio no Brasil, essa regulamentação, né, essa nova visão, esse novo olhar sobre a gestão cultural, nós podemos dizer que o setor público estabeleceu um diálogo mais intimamente assim com a produção artística, estabeleceu um diálogo com o setor privado quando se tratava de cultura, quando se trata de cultura, né? E a produção artística também começou a estabelecer uma outra forma de comunicação com o setor privado, né? A gente sempre, desde o começo dos tempos, nós tivemos, sempre houve os fomentos, né? Os mecenas apoiando a cultura, né? Apoiando a cultura como forma de se promover. Nós vamos ver isso nas nossas últimas aulas do workshop Marketing Cultural. Quando nós entrarmos em comunicação, marketing e comunicação, nós vamos ter uma aula que vai falar do papel, né, do marketing cultural em si, que surgiu lá com os mecenas, né? E então, quando o setor, né, o setor público trouxe essa nova legislação, estabeleceu uma comunicação, vamos dizer, um diálogo entre esses setores. Tem um artigo de Maria Helena Cunha, que chama Gestão Cultural, Construindo uma Identidade Profissional, que também é uma sugestão de leitura que eu trago para essa aula, né? Foi um trabalho apresentado no terceiro Enecult, que é Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado entre os dias 23 a 25 de maio de 2007 na Faculdade de Comunicação, na UFBA, né, em Salvador, Bahia. A Universidade Federal da Bahia, ela é uma referência em estudos culturais. Quem precisar de pesquisas sobre cultura, pode procurar na biblioteca da universidade, que vocês vão encontrar muitos artigos e muitas pesquisas que estão sendo realizadas ao longo desses 20 anos sobre a gestão cultural, sobre a cultura brasileira. Então, está disponível no site, né, na cult.ufba.br, Enecult 2007, Maria Helena Cunha. E o que a Maria Helena Cunha diz, né? O que a Cunha diz? Abre aspas, não se deve perder de vistas que as leis de incentivo, a priori, são instrumentos de financiamento ao setor cultural que buscam viabilizar parceria integrada entre o poder público, iniciativa privada e o meio artístico-cultural, no sentido de fomentar e ampliar a capacidade de produção cultural, porém não substitui em momento algum um programa de política pública de cultura na sua mais larga abrangência. Fecha aspas. O que a Cunha quer dizer com isso? Ela quer dizer que a lei de incentivo, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para um instrumento, uma ferramenta para viabilizar essa parceria integrada entre esses três setores que nós falamos, que é o setor público, o setor privado e a produção artística. Mas isso não substitui um estudo mais amplo em relação à cultura e ao desenvolvimento cultural brasileiro. Isso não substitui. Quando a gente estiver falando de marketing cultural, nós também vamos falar do que aconteceu, nós vamos falar brevemente do que aconteceu em cada governo brasileiro nesse olhar, né, cultural, né? Porque como a Maria Helena Cunha disse, as leis de incentivo, essa legislação que foi feita, ela não substitui
a ampliação ou os estudos, né, como ela diz aqui, um programa de política pública cultural de uma forma mais abrangente, não substitui. Então, estabeleceu-se a legislação, ela permitiu, né, que essa comunicação fosse mais acentuada. Como eu disse, a relação entre produção artística e empresas privadas sempre existiu, né, através dos patrocínios, desde muito tempo atrás, mas a legislação, ela trouxe uma regulamentação, né, no Brasil, ela trouxe essa regulamentação desse diálogo. E o que aconteceu? Exigiu que houvesse uma profissionalização dessas relações, tanto no setor público, quanto no setor privado e quanto no setor de produção artística. Exigiu que profissionais estudassem, profissionais se capacitassem para estabelecer esse diálogo, né? Então, outra coisa que a Maria Cunha, né, a Maria Helena Cunha traz nesse artigo que é muito interessante, é que existem duas formas de se tornar um gestor cultural. Existem duas formas de se profissionalizar para estabelecer esse diálogo, né, entre essas três áreas. Voltando a falar, não somente o setor privado precisou se profissionalizar, nem somente o setor público precisou se especializar, e nem somente o produtor artístico. Esses três setores, vamos dizer assim, eles precisaram passar por uma profissionalização para conseguir estabelecer um diálogo. Existe a lei, né? As leis são regulamentações, você precisa ler sobre as leis, né? Então foi nessa necessidade de se profissionalizar que surgiu o gestor cultural no Brasil. E o gestor cultural no Brasil, ele não trabalha só na produção artística, ele trabalha no setor privado, dentro das empresas, desenvolvendo projetos que fomentem a cultura local como meio de promover a marca, que é o que nós vamos falar também na nossa aula de marketing cultural, que é mais para o final desse workshop. A pessoa que trabalha também no setor público, tanto a nível federal, estadual, municipal, precisou também se capacitar. Então, existem gestores culturais no setor público. E dentro de grupos de produção artísticas, né, grupos de teatro, bandas de música, grupos de cultura popular e outros grupos e outros coletivos de manifestação artística também precisaram se profissionalizar e ter pelo menos um gestor, a figura de uma pessoa lá como gestor cultural para fazer essa relação com os outros setores que o mercado exigiu, né? Então, a Cunha, ela diz que existem duas formas de se tornar um gestor cultural. Uma é pela experiência, né, pelo empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é uma palavra grega que vem de emperia, né, que significa experiência, o conhecimento, né, através da experiência sensorial. Então, na filosofia, o empirismo é isso, é o conhecimento que advém da experiência sensorial e que foi muito presente até os anos 90. Pensem comigo, foi em 1985, pouco mais de 20 anos, né? Pouco mais de 20 anos, que começaram a pensar sobre como seria esse profissional de gestão de cultura. Então, é algo extremamente recente. Então, as pessoas que estavam ali nos anos 90, né, os artistas, né, dos anos 90, eles aprenderam meio que na raça, vamos dizer assim, de maneira empírica, né, através das suas experiências, como exercer a função de gestão cultural. Né? A Cunha, ela até diz que a geração que se formou na década de 1980 é
tem a característica muito forte do autodidatismo. Eles aprenderam gestão cultural de uma maneira autodidata. Então, ela também diz, abre aspas, a formação desenvolveu-se a partir de experiências práticas no dia a dia do trabalho, tendo como fio condutor discussões, debates públicos e seminários. Todas essas iniciativas advinhas, em sua maioria, do poder público. Então, fecha aspas, o poder público, o governo brasileiro instigou os debates. E o profissional de cultura, ali na sociedade, aqui, vamos dizer aqui, entre a gente, não lá no governo, ele precisou se especializar e ele se especializou através do empirismo, foi uma formação autodidata. Então, dessa época não tinha, era uma geração que não sabia exatamente o que estava acontecendo, não sabia quais eram a sua função, não sabia objetivamente qual era o papel. Então, essa geração ela não define objetivamente o papel. Abre aspas, são levados por um processo contínuo de trabalho e experiência cotidiana nos diversos ambientes culturais nos quais atuaram profissionalmente, fecha aspas. Então, era um conhecimento empírico e que não estava ali objetivamente definido. A segunda forma atual de se tornar um gestor cultural é da forma sistemática, a formação sistemática, que foi algo que começou a partir de 1999, no início aí do século 21, 21 anos atrás, é muito recente, gente? Começou a ideia do que seria o gestor cultural em sua profissão e trouxe uma formação sistemática. Eu tive os primeiros contatos com gestão cultural, sempre trabalhei com cultura de maneira muito intuitiva, mas quando eu fiz o curso dos Geraldos, que é um grupo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, os Geraldos, eles apresentavam para a gente, dentro do curso de formação de atores, elementos fundamentais da gestão de grupo e da gestão cultural. Eu fiquei extremamente interessada por esse assunto e eu ingressei no curso do SENAC de pós-graduação em gestão cultural, desenvolvimento e mercado, que é um curso super completo. Aconselho bastante as pessoas fazerem. É um curso de especialização de 360 horas, é uma pós-graduação e que você tem esse conhecimento, essa formação sistemática do que é a gestão cultural, o papel do gestor cultural no Brasil. Mostrando aqui para vocês rapidamente, esse daqui é o site dos Geraldos. Quem tiver interesse em entrar para conhecer o grupo, E eles oferecem um curso de formação de atores. Vamos aqui nos cursos e oficinas. Um curso de formação de atores, foi o qual eu participei. E nesse curso de formação de atores, eles têm uma disciplina. Vamos abrir disciplina aqui, Eles apresentam a área técnica, a área prática criativa, a área teórica, e a área de produção cultural, que tem a disciplina de gestão cultural. O que eu quero dizer com isso? É que os grupos começaram a perceber a importância de obter uma formação sistemática, uma formação sobre a gestão cultural. Então, por exemplo, aqui nos objetivos do curso, eles apresentam a possibilitar exercício de ferramentas básicas no planejamento e gestão aplicadas ao setor cultural, reconhecer a importância da função do gestor
validade do planejamento, identificar as distinções entre políticas, programas e projetos culturais e suas especificações, identificar os conceitos básicos do planejamento estratégico, os princípios da gestão, conhecer as etapas fundamentais para a elaboração de projeto e conhecer as fontes de financiamento aos projetos culturais disponíveis no Brasil. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um grupo cultural, um grupo de teatro, que sentiu a necessidade de colocar a disciplina de gestão cultural na formação de atores. Uma coisa que eles falavam muito lá, que hoje em dia o ator ele não é somente um ator, né? Ele não é somente um ator, ele tem que entender também de gestão e técnica. Temos aqui, também eu quero mostrar para vocês, o curso de Gestão Cultural, Cultura e Desenvolvimento do SENAC, né? E qual que é o objetivo desse curso? É especializar profissionais para atuarem como gestores culturais nas esferas pública, privada e de organizações sociais com visão crítica, global, estratégica, empreendedora e ética. A especialização capacita o gestor cultural para gerenciar projetos que se materializam em programas e atividades a partir de planejamento, pesquisa, análise, gestão, implementação, avaliação de programas, projetos e políticas culturais, além de linhas programáticas definidoras de políticas culturais, participando de todas as fases do processo de criação, produção, distribuição e difusão. Então, está aqui uma outra dica de curso para a gestão cultural. O que nós concluímos também, né? Que até a própria Cunha traz para a gente. Que a experiência ela contribuiu diretamente para a sistematização da área. Então, através da experiência empírica, né, do conhecimento empírico que aqueles gestores nos anos de 1990, 1985, 1990, começaram a praticar, hoje eles foram sistematizados. É uma profissão recente, com pouco mais de 20 anos, né? 20 anos, 25 anos. Nossa, gente, estou ruim de conta. Estamos em 35 anos, né? É uma profissão recente, com 35 anos, pouco mais de 35 anos. Tem uma dificuldade ainda em definir qual é o perfil desse profissional, porque alguns autores, algumas pessoas falam que o perfil desse profissional, né, desse ator cultural, vamos dizer assim, é mais focado nas habilidades, aquilo que ele tem de habilidade em gestão, e outros dizem que é mais focado nas atividades, no que ele desenvolve na prática. Por isso que acaba se confundindo com o produtor. O produtor é aquele que exerce, né, a produção na prática. O gestor ele é estrategista. O gestor cultural ele possui um caráter estratégico da atividade que será desenvolvida pela produção. Então ele está à frente de projetos no âmbito público ou em empresas privadas que possuem um setor cultural. Ele coordena projetos e programas culturais, né? Também como gestão específica de grupos artísticos e de espaços artísticos, e ele tem uma capacidade de circular entre os campos, né? O campo cultural, que é o artista, o poder público, a iniciativa privada e o público consumidor. Então, nós temos um outro elemento aí de diálogo que é, vamos dizer, não vou dizer é uma responsabilidade, mas é uma habilidade também, né, do gestor, desse profissional de gestão cultural, que ele estabelece um diálogo do setor público, setor privado, a produção artística, né, e o consumidor de arte. Então, ele tem todo esse diálogo, ele entende como funciona o diálogo entre essas três áreas. O gestor cultural ele entende esse diálogo, ele se profissionalizou para estabelecer essa relação e ele também tem uma relação com o consumidor de arte, ele sabe quem é o consumidor de arte, né? Ele sabe quem é essa pessoa que irá consumir o produto artístico. Então, o gestor cultural, ele tem essas quatro
vamos dizer, esses 4 meios de diálogo, né, que se interrelacionam. Ele dialoga com o governo, ele dialoga com o setor privado, dialoga com o artista e dialoga com o setor público. Muitas vezes o gestor cultural pode ser o próprio artista, né? Eu, dentro mesmo lá do grupo Geraldos, que eu trouxe aqui como exemplo, foi a minha casa, né? Eu fiz o curso de formação com eles por 2 anos, eu fiquei com eles 2 anos na casa deles lá. Então eu aprendi que os artistas, os atores do grupo têm um perfil de gestão cultural muito desenvolvido. Eles se desenvolveram como artistas, mas eles também se desenvolveram como gestores culturais. Né? Porque, e assim, como existe uma amplitude de atuação no mercado, como é um mercado multidisciplinar e amplo, que exige conhecimento em cultura, sociologia, antropologia, né, história e conhecimentos técnicos, a gente observa que tem muitos advogados que se especializaram em gestão cultural, porque tem toda uma legislação por trás. Então, existem advogados que se especializaram em gestão cultural, artistas de teatro, cinema, dança, cultura popular, música, artistas de diversos setores se especializaram em gestão cultural, professores que se especializaram em gestão cultural, comunicadores, administradores de empresas e outros diversos setores. Então, não é um setor fechado, gestão cultural. Ela é um setor que, como tem esse diálogo amplo e exige essa flexibilidade, e exige um conhecimento tanto em cultura quanto conhecimentos técnicos, observa-se que diferentes áreas, diferentes segmentos, profissionais de diferentes segmentos se especializam em gestão cultural. Eu, por exemplo, a minha primeira faculdade foi administração de empresas. Depois eu fiz comunicação social, fiz uma pós-graduação em artes, trabalhei com arte, eu trabalhei com administração de empresa e trabalhei com marketing. Depois eu voltei a estudar teatro e estudei também a gestão cultural. Então você vê que a gestão cultural é multidisciplinar, né? E você pode, muitos profissionais de outras áreas podem trabalhar, né, eu não vou dizer migrar, mas se especializar na área de gestão cultural. Cunha diz na página 14, abre aspas, podemos afirmar que esses processos de mudança da sociedade contemporânea, associada à globalização, à politização da cultura, à ampliação do mercado de trabalho e o aumento do consumo, é que fez surgir novos profissionais que atuam no campo da gestão cultural. Fecha aspas. Agora vocês entendem por que o nosso workshop começou com cultura? Depois começou com... E dentro do bloco cultura, a gente falou de conceitos de cultura, falamos de globalização. Depois nós falamos de cultura brasileira, que é o diálogo, né? Entender da cultura brasileira é entender do diálogo que você vai estabelecer, você como gestor cultural, você vai estabelecer com a sociedade que é a consumidora de arte. Nós, para o final do curso, vamos falar do profissional de marketing cultural, que também pode ser, não vou dizer que ele está focado na figura do gestor, porque geralmente o gestor é o estrategista, que ele faz esse diálogo, né, entre todos esses setores. E o marketing, o profissional de marketing cultural, é o profissional que desenvolve a comunicação e a estratégia de marketing, né, geralmente relacionada a uma marca também. Então, essa foi a nossa aula sobre o papel do gestor cultural. Está aqui a nossa fonte, né, que é a Cunha Maria Helena da Cunha, Gestão Cultural, Construindo uma Identidade Profissional. Aconselho as pessoas que assistiram essa aula a procurar este artigo, que é muito interessante, é um artigo de 15 páginas, então vale a pena conferir. Muito obrigada. Entender o papel do gestor cultural no Brasil é de extrema importância para a elaboração de projetos.
Nas próximas aulas nós estaremos falando de produção executiva e de elaboração de projetos. Então nós nos vemos!